turma, tudo bem? Nossa atividade de hoje é do livro de Ciências Acapalô. Então, pegue seu material, seu lápis, sua borracha, pegue o seu livro e vamos trabalhar juntinhos. Abram na página 90. Bactérias e seus benefícios. Você aprendeu que muitas bactérias podem causar doenças e que outras são fundamentais para o equilíbrio ambiental, atuando como decompositoras com os fungos. No entanto, existem bactérias úteis para outros seres vivos, inclusive o ser humano, ou também utilizadas em processos industriais. Então, olha a primeira imagem aí, ó, alimentação humana. Então, existem bactérias que atuam na produção de alimentos, como iogurte, como queijos, né? Que eles têm bactérias que nos fazem bem, bactérias que nós podemos ingeri-las. Agora, a segunda imagem, bactérias no tratamento de esgoto. Então, existem bactérias que atuam no tratamento de esgoto. O que elas fazem? Elas decompõem a matéria orgânica presente nele, então elas purificam a água, né? Aquela água suja, aquela água contaminada, elas vão atuando, vão limpando a água para que ela fique limpa novamente. E a terceira imagem, fertilidade do solo. Algumas bactérias podem associar-se a raízes de certas plantas, como por exemplo as do feijoeiro, que estão aí no círculo de cima, ó, no destaque. E também elas disponibilizam o nitrogênio, que é um material encontrado no ar. O nitrogênio faz parte de substâncias que formam o corpo da planta. Então, são bactérias que grudam aí nas raízes, olha, elas ficam até bem parecidas, né, com as raízes e muitas pessoas não conseguem encontrá-las, né? Mas, na verdade, elas estão dando, né, o nitrogênio para essas raízes aí. Então, elas estão auxiliando na fertilidade do solo, na fertilidade dessas plantas aí. Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez, vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As Pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte.
Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Página 91. Um pouco mais sobre o condomínio chamado corpo humano. Nosso organismo é habitado por bilhões de formas de vida microscópicas. Sabia que sobre sua pele, agora neste momento, estão vivendo milhões e milhões de bactérias? Elas nascem, reproduzem-se e morrem, por isso que nós chamamos de seres vivos. Ou seja, elas passam a vida inteira em seu corpo, sem, às vezes, nem prejudicá-lo. Achou nojento? Não se preocupe, isso é mais que normal. Temos todos diversos moradores no interior e exterior de nosso corpo, e vários deles são até muito importantes para o seu bom funcionamento, como, por exemplo, os lactobacilos, que habitam o nosso intestino. Eles regulam as funções desse órgão e protegem-no da ação de bactérias nocivas, ao mesmo tempo que conseguem alimento em uma fartura difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Então, são bactérias boas que combatem as bactérias ruins. Alguns pesquisadores afirmam que, no total, existe um número superior a 10 bilhões de bactérias em nosso corpo. Então, nós temos muito mais do que 10 bilhões de bactérias presentes no nosso corpo. E essas bactérias são divididas em mais de 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do nosso organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e que o alimento é abundante, tá? Então, elas geralmente ficam onde tem mais alimento aqui no nosso corpo, dentro do nosso corpo. Elas preferem lugares em que é fácil encontrar comida, como, por exemplo, os dentes, a garganta e o nosso sistema digestório. Então, esse texto está presente no livro Ciência Hoje das Crianças, que está disponível neste site aí, olha, que foi acessado pela última vez no dia 18 de julho do ano de 2017. Então, agora nós temos 2 perguntinhas. Como não cabe aqui no livro, então vocês vão pegar o caderno de ciências, vão anotar o dia de hoje, o nome do livro, a página 91, a alternativa e a resposta, ok? Alternativa 1. Todas as bactérias são prejudiciais a nosso corpo. Você concorda com essa afirmativa? Justifique. Então, você concorda que todas as bactérias fazem mal para o nosso corpo? Sim ou não? E por que você acha que sim e por que você acha que não? Tá? Então, você vai responder e vai explicar por que você acha que faz mal ou que não são todas que fazem mal, tá? Alternativa 2. Justifique o título do texto. O condomínio chamado corpo humano. Então, por que você acha que o autor desse texto colocou esse título, o condomínio chamado corpo humano? Vocês acham que ele quis passar qual informação aí? O que é o condomínio, tá? Então, o que vocês acham que o autor quis ensinar, né? Quis passar para quem está lendo, para o leitor, com esse título, ok?